Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente recebe um palestrante novo na nossa casa, o Fernando Miguel, foi muito bem indicado, orador espírita. Ele hoje vai nos presentear com a parábola do semeador. Vamos envolver com todo o nosso amor para ele desenvolver o tema da noite. Obrigado. O palestrante novo na casa, né? Obrigado. É novo na casa. De idade já passou. Muito bem, caríssimos irmãos. Como vocês viram, a gente vai falar sobre a parábola do semeador, que está anotada por Mateus no capítulo 13, a partir do versículo 1. Então diz assim: no mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semearam, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. A outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram: por que lhes falas em parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso que lhes falo em parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Bom, nós vamos dar uma paradinha por aqui, que nós chegamos ainda ao versículo 23, nem sei se vai dar tempo. Esta parábola do semeador talvez seja a parábola que tem o conteúdo mais profundo dentro daquilo que a gente quer e que a gente faz no mundo. Não está ouvindo lá? Eu baixei para não ficar muito alto. Não, se afasta um pouco a boca e aproxima, fica melhor. Tá. Vejam, as sementes foi aquilo que Jesus veio trazer. Foram os ensinamentos. E todos os ensinamentos que ele nos traz é para chegarmos a uma única conclusão. É quando ele reduz o decálogo de Moisés a 2 mandamentos apenas. E por incrível que possa parecer, os dois consistem numa palavrinha simples: amar. Como, se vocês perceberem, os 10 mandamentos de Moisés, 5 mandamentos são aqueles que nos levam de encontro a Deus diretamente. E os outros 5 são o caminho que nos levam a Deus, que vão direto ao próximo. Por isso ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando ele reduz, coloca esses 10 mandamentos num único sentimento, que é o amor, aí se coloca tudo. Só que é muito difícil para a gente chegar lá. Por quê? Ao longo do tempo, nós vamos acumulando mágoas, rancores. Há épocas em que conseguimos construir em nós até o ódio. E não adianta, porque a gente até brinca e diz o seguinte: a gente está dentro de um centro espírita e a gente já não odeia ninguém, né? Embora mágoas a gente carrega muitas. A gente não faz mal para ninguém, a gente não rouba, a gente não mata, mas é cada plano que arquitetar
do outro, que é uma coisa incrível. E quando chegam a Jesus e lhe perguntam: Senhor, a lei diz que quem possuir a mulher do próximo merecerá o fogo do inferno. O que Jesus disse? Em verdade vos digo que não apenas aquele que possuir, mas aquele que pensar em possuir. Isso leva quase todo mundo direto ao inferno. E vocês podem ter certeza que o diabo não descansa, porque nunca vi um cara tão teimoso. Ele sabe que não vai ganhar a batalha, ele sabe que não vai ganhar a guerra, mas ele quer ganhar batalhas pequenas. Tem um amigo que dentro da semente que é colocada, ele não vai sempre, não vai à igreja, nada. A minha fé está dentro de mim, Deus está comigo. Eu falei para ele: meu amigo, o diabo tentou até Jesus no deserto, não vai tentar você? Pelo amor de Deus, quem nós pensamos que somos? Então essas sementes, elas foram jogadas, e há muita gente que não está preparada para recebê-las. Nós mesmos, apesar de conhecermos, também não sabemos se estamos conseguindo dar este fruto a 100, a 60 e a 30 por um, como Jesus espera de cada um de nós. Porque é isto, a semente que cai em terra à beira da estrada, é que todo mundo conhece o Evangelho. Aliás, a Bíblia ainda é o maior best-seller do mundo. Todo mundo conhece, mas não quer dizer nada. Tem um amigo que é dono de uma livraria, e esses dias a gente estava falando, e ele até falou: mas você anda nessas bobagens. Perguntei para ele: já leu o livro dos Espíritos? Já. E aí? Para mim não diz nada. É que não está preparado. Ele sabe, a semente foi colocada ali, mas não está preparado. Então essa semente não vai fazer nada com ele. Agora, a semente que cai entre as pedras, a gente vê muito nos centros. Eu já fui dirigente de centro. As pessoas vão num fogo tremendo. Receberam uma semente, a semente rapidinho ela brotou, mas falta o cabedal, porque ser espírita não é fácil. Eu acho que, de uma maneira geral, dentro de qualquer religião não é fácil, mas ser espírita é muito mais difícil, porque nós não transferimos a nossa responsabilidade para ninguém. Isto é, nós temos a consciência que não podemos transferir para ninguém, e que, acima de tudo, nada nos acontece que não seja exatamente o reflexo das nossas ações. Ora, quando eu assumo isso, eu entendo que aquilo que eu passo neste mundo foi a porcaria da reencarnação passada que eu tive. Sem consciência nenhuma, programei esta. Mas eu também tenho a consciência que a minha reencarnação futura será sempre o reflexo desta. Então agora eu tento andar na linha. Não é possível. Sabe? Por mais que a gente queira. Deus te castiga. Não, Deus não castiga ninguém, porque Ele tem todo o tempo do mundo. Quem tem pressa somos nós. E Jesus também não espera nada além daquilo que a gente pode dar. A gente cobra normalmente os filhos, principalmente, quando sabemos que eles podem nos dar alguma coisa em retorno. Quando a gente sabe que eles não podem dar, a gente não vai cobrar nada. O chefe cobra do funcionário exatamente daquele que pode lhe render. Aquele que não pode render vai andar ali, um dia vai ser demitido. E Jesus faz a mesma coisa com a gente. Aquele que ele sabe que vai lhe render o fruto que ele precisa, esse vai tratar com cuidado. Mas quem leu o livro Paulo e Estevão sabe que quando Paulo, depois de sair de Jerusalém, depois de ter mandado assassinar Estevão, vai até Damasco. E ali vai em perseguição dos cristãos, e tinha um como alvo, que era Ananias. À entrada de Damasco, ele escuta aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cai do cavalo, fica cego, porque o clarão foi uma coisa tremenda, uma luz tão forte que o cegou. Mas assim mesmo, ele estava com um criado, adentrou a cidade, vai por uma estalagem, e Jesus
vai até Ananias e diz: Ananias, eu preciso que vás até a estalagem, porque há um homem lá chamado Saulo, vindo de Tarso, da cidade de Tarso, que precisa de ajuda. Ananias: espera, mas esse Saulo não é aquele que persegue os cristãos, já que era um doutor da lei e da defesa da lei, ele poderia mandar matar quem quisesse? Falou: é esse mesmo. Senhor, mas ele persegue os cristãos, o que eu vou fazer lá? Vou para a boca do leão? Saulo, o Ananias, Saulo é o vaso onde eu vou colocar a minha semente. E eu tenho certeza que essa semente, ela vai germinar, vai crescer e vai dar os frutos que eu espero dele. A partir dali, Saulo começa a sua trajetória dentro do cristianismo. Eu digo até, não fosse Saulo, com toda certeza o cristianismo teria morrido no seu nascedor. Está aí a prova pelas cartas de Paulo a Romanos, Gálatas, Tessalonicenses, Coríntios, tá? Os corintianos não mereciam nem carta de Paulo, tá? Brincadeira. E quando ele vai para Roma, querem matá-lo em Jerusalém, ele diz: não, senhor, eu sou um fariseu, portanto só César pode fazer alguma coisa comigo. Pediste César, a César tu faz. Quando ele vai até César, o barco em que ele estava, ele naufraga em Chipre. Vocês acham que ele ficou parado? Não. Durante um ano eles ficaram ali esperando um novo barco. Naquela época não é que nem hoje, não tinha celular. Meu barco naufragou. Então ficaram um ano. Ali ele ficou divulgando o evangelho e criou mais igrejas. Quando ele vai para Roma, ele fica mais um ano. E mais um ano, está aí a prova das cartas aos romanos, que são as 42 cartas. E ali ele começa a divulgar o cristianismo, que é quando ele o leva para a Europa. Vejam, Jesus sabia perfeitamente em quem poderia confiar e onde ele poderia colocar a sua semente. Acham que ele não sabe se pode colocar a semente em nós ou não? Se ele espera de nós o fruto que nós podemos dar ou não? Claro que nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele nos condiciona até as nossas imperfeições mesmo. Então, muitas das vezes, e os médicos podem até saber quantas e quantas vezes a gente não está com vontade de ir no centro, né? A pessoa que vem no centro, que vem aqui para tomar passe, tal, para escutar a palestra ninguém vem, só vem para tomar passe, tá? Eu sei. Mas que vem aqui pode dizer assim: não, hoje é terça-feira, tem um capítulo bom aí na novela, o jornal vai passar uma coisa. Pode se dar o luxo de vir ou não vir. O médico não. Quando ele assume a responsabilidade, ele é um funcionário. Tá? Já que assumiu a responsabilidade, não foi com vocês, com as pessoas, não, a gente assumiu uma responsabilidade dentro da seara do Cristo. Nós assumimos que a partir de um momento determinado nós íamos trabalhar em prol de uma causa. Se o fazemos bem feito ou não, é um outro problema. Tá? Isso depois a gente, diante do espelho da nossa própria consciência, nós vamos ver. Então, cada um de nós vai ter que responder por aquilo que fez, pelo conhecimento que tinha. Porque aí está a grande responsabilidade. A gente vai olhar para o espelho e dizer: o que é que eu fiz com aquilo que eu sabia? Eu agi corretamente ou eu não agi corretamente? Porque cada um de nós será responsabilizado não apenas pelo mal que porventura não tenha feito, mas principalmente pelo bem que muitas vezes deixou de fazer. E esse bem que a gente fala não é bem apenas material, embora as questões materiais sejam importantes. Porque vem pessoas aqui com problemas psicológicos, vem pessoas aqui com depressão, vem pessoas aqui angustiadas, e essas precisam de um abraço, de um sorriso, de serem bem recebidas. Precisam de uma conversa, de um entendimento, que se lhes explore sobretudo a fé que às vezes está morta.
E a fé, ela precisa renascer. É quando Jesus diz: eu tenho pressa que o fogo se acenda e que se espalhe. Então nós temos aqui o semeador que veio e soltou essas sementes no meio das pedras, caíram no meio das pedras. Elas certamente não vão progredir. E há as que caem pelos espinhos. A pessoa recebe o conhecimento, entendeu tudo, mas são as atribulações do dia a dia da vida que não permitem ou que não deixam com que ela dedique 1 hora, 2 horas por semana a uma causa determinada, a uma causa, ainda que seja para ouvir, ainda que seja para dar um abraço. Porque, vejam, nós dedicamos a nossa subsistência aqui na Terra, eu digo, nós somos humanos, nós não somos humanos, nós somos espíritos na condição humana, e queira Deus a gente não fique muito tempo nessa condição, porque não é bom, não é muito bom não, é bom, é melhor a gente ir para um outro planeta, para outro lugar, tá? Mas somos espíritos na condição humana aqui. Então quando a gente pega e se a gente dedica 8 a 10 horas por dia, a nossa subsistência é para a gente pagar as nossas contas, água, luz, telefone, gás, etc., roupas, etc., nós não podemos dedicar 1, 2 horas por semana para progredirmos, porque qual é o propósito da nossa reencarnação se não progredir? Nós estamos aqui para evoluir e nós precisamos esforçar-nos. Meus irmãos, o que é que nós precisamos desenvolver em nós? A capacidade de amar. Qual é o maior dos bens que nós temos depois que nascemos? Quase todo mundo vai me dizer: a vida. E eu digo: não é a vida. Jesus entrega a sua vida, por quê? Por amor. E se nós quisermos fazer um teste individual, um teste interior nosso, então assim, se um filho meu estiver em perigo num incêndio, o que eu vou fazer? Eu vou lá salvá-lo. Não importa mais a minha vida, importa o tamanho do amor que eu tenho por ele. Então o maior dos bens que nós temos aqui é desenvolver a capacidade que nós temos de amar o nosso próximo, e amar qualquer próximo como nós amamos um filho. Por isso Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, capaz de entregar a minha própria vida para vos ensinar alguma coisa. E diz mais ainda: tomai e bebei todos, este é o meu sangue que será derramado para a remissão dos vossos pecados. Isto é, bebei este sangue, que é o que significa o sofrimento e a dor, para vos ensinar apenas o que é amar. Então essas sementes caíram entre espinhos e a gente está preocupado apenas com a nossa vida terrena. Esta nossa vida é uma quimera, passa rápido. O neném aí, aproveita enquanto é pequenininho, porque olha, se bem que eu tenho os meus filhos mais velhos tem 31 anos, parece que ainda ontem eu estava com ele nos braços, lembro tão bem. Eles é que não têm esse entendimento, né? Porque quando meu pai dizia assim, conversava comigo, eu era criança, 10, 12 anos, falava assim: naquela época, me parecia um tempo tão distante naquela época, mas não. Hoje a gente fala em 30, 40 anos atrás, pode ser muito para os jovens, né? Porque não eram nascidos, mas para nós foi ontem. E a gente vê o quanto esta vida, ela tem uma velocidade tremenda, porque ela anda demais. Claro, se me perguntassem, queria ter 25 anos de novo? Não queria. Porque se fosse para ter os 25 anos com a experiência que eu tenho hoje, com toda certeza, mas eu não iria ter que envelhecer da mesma forma. E que já passei os 25 anos, já aprendi, já sofri, já superei as dificuldades, então deixa do jeito que está, porque a porta, ela está perto já. Aliás, um dia desse eu brincava com a minha irmã, falava: põe uma coisa na cabeça, hoje nós estamos na contagem regressiva já, tá? Então,
A gente sabe perfeitamente que já vivemos mais do que temos para viver. Então a contagem a partir de agora, ela será regressiva. Mas há a semente, então, que cai em boa terra, em terra que está pronta para receber essa semente. Difícil para nós dizermos que tipo de terra somos nós, se estamos realmente dando o fruto que Jesus espera de nós. A certeza que nós temos é que Ele jamais nos abandonará, porque cada um de nós tem uma importância tremenda, extraordinária. Ele se colocou como pastor capaz de dar a sua própria vida. Mas temos certeza que passaram entre nós espíritos evoluídos, que esse sim, a semente já brotou e já está dando os frutos que ele esperava. Chico Xavier, Divaldo Franco, a Madre Teresa de Calcutá, irmã Dolores, e tantos espíritos que passaram por nós e que deixaram o exemplo. O padre Antônio Vieira é considerado um padre português, porque ele nasceu em Lisboa, mas ele veio do Brasil, mais propriamente para a Bahia. A família veio quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Mas como naquela época, no século XVII, o Brasil era colônia, então em Portugal continuam dizendo que ele era português, né? Mas na realidade, eu acho que ninguém conseguiu definir tão bem o ser humano na posição em que cada um de nós se encontra, fazendo uma reflexão interior e entendendo quem é e aquilo que temos feito com as sementes que Jesus jogou na terra. Então, na Igreja Católica tem essa coisa, então, da ascensão. Então, tinha ascensão no primeiro domingo, no segundo, no terceiro e no quarto. No quarto domingo da ascensão de Cristo, isto é, depois que Jesus volta aos céus, durante a missa, ele ia fazer um discurso nesse quarto domingo e todo mundo esperava um discurso sobre a ascensão de Cristo. Mas ele foi curto e grosso, falou pouco, mas falou com sabedoria, e talvez seja uma coisa para cada um de nós refletir, porque se nós, hoje, nesse processo de evolução a que todos nós estamos sujeitos, e não por outro motivo nós estamos aqui reencarnados, nós temos para evoluir. Mas se nós não identificarmos em nós as deficiências que carregamos, a gente diz que são defeitos, não são defeitos. A gente não tem que olhar para aquilo que é um ou outro, porque cada um de nós está numa escala de evolução determinada. Vamos considerar assim, eu não vou exigir de um aluno de 12 anos que me resolva um problema de álgebra, porque não chegou lá ainda. Então, eu não consegui limar o orgulho dentro de mim, porque o tempo, eu estou estudando, estou trabalhando para isso, e quando chegar a hora certa, com toda certeza, eu vou limar esse orgulho, mas ainda não consegui aprender o suficiente. Nós somos alunos aqui. Então, para que a gente consiga sanar essas dificuldades, primeiramente, nós temos que identificá-las e, sobretudo, aceitá-las. Se alguém disser que nós somos orgulhosos, orgulhoso, por exemplo, não vai gostar, né? A gente vai ficar envergonhado, é capaz até de brigar. Mas se aprendermos que os sentimentos que nós temos que explorar em nós são justamente os sentimentos de amor e de fraternidade, há que entender sempre o próximo. Veja, se alguém chegar para mim e disser assim, careca, eu vou ficar chateado, eu estou careca mesmo. Eu era cabeludo, estava com cabelo grande, mas hoje não. Meu amigo ali também. Né? Então, eu só posso olhar para ele e estar com boa vista, mas não posso me ofender. E se ele, porventura, ofender a minha mãe, eu vou pensar naquela senhora que já desencarnou, mas quando era viva, pelo avental, óculos, fazendo a comidinha, mexendo, fazendo com amor, com carinho, etc. Ele não conhece a minha mãe, porque ele é que ainda não está preparado e também está nesse processo. Ninguém pode nos tirar do sério, a não ser nós mesmos. E se porventura nos ofenderem mesmo, você tem que dizer, o doente é ele.
Então o padre Antônio Vieira, nesse quarto sermão, diz assim: a mim, a imagem dos meus pecados me comove muito mais do que essa imagem do Cristo crucificado. Diante dessa imagem do Cristo crucificado, eu sou levado a ensoberbecer por ver o preço pelo qual Ele me comprou. Ele me comprou caro demais, Ele me comprou com a própria vida. Qual de nós estaria disposto a dar a vida por alguém? Diante dessa imagem do Cristo, diante da imagem dos meus pecados, é que eu me apequeno, ele faz uma reflexão e entende as imperfeições e o tamanho delas, as imperfeições que ele carrega e o tamanho delas. Quer dizer, eu me apequeno, porque afinal de contas eu sou tão imperfeito e alguém é capaz de dar a vida por isto aqui. É preciso ter muito amor. E a gente sabe perfeitamente, quando a gente tem filhos, com qual a gente se preocupa mais? É com aquele que é obediente, que é disciplinado, ou aquele que é meio doido? Exato. O amor continua o mesmo, mas a gente vai preocupar-se exatamente com aquele que é o mais necessitado, aquele que ainda não aprendeu. Está aí a parábola do filho pródigo. Quando ele volta para casa, o que é que ele faz? O pai dá em toda a liberdade para fazer o que quiser, mas quando ele volta, ele diz: eu ganhei este filho. E a alegria era tão grande que ele fez uma festa tremenda, porque o filho volta para casa. Então, a gente se preocupa sempre muito mais com aqueles que ainda não estão no caminho correto. Então diz o seguinte: é diante da imagem dos meus pecados é que eu me apequeno por ver o preço pelo qual eu me vendi, por ver que Deus me compra com todo o seu sangue, e eu sou levado a pensar que eu sou muito, que eu valho muito. Mas quando noto que eu me vendo pelos nadas do mundo, porque troco a minha consciência daquilo que sei que é certo, pelos problemas, pelas coisas mundanas, e isso a gente só num momento determinado é que tem a consciência daquilo que estamos fazendo. Muitas das vezes, só depois que nós fazemos, a gente não deveria ter feito. Aí eu vejo que eu sou nada, que eu não valho nada. Porque sabendo, é a mesma coisa que um filho, sabendo ele o esforço que os pais fazem para mantê-lo numa escola particular, para lhe comprar os livros adequados, material, etc., e ele não dar valor a isso, não estudar, não fazer jus ao esforço dos pais. Então, num momento determinado, vai dizer: o que eu fiz, meu Deus? Já deu hora? Até as 9. Então, vamos até as 10. Brincadeira. Quer dizer, é isso. Se Jesus faz o sacrifício que faz para nos ensinar alguma coisa, é o momento de nós pensarmos se aquilo que nós estamos fazendo faz jus ao esforço que Ele fez por cada um de nós. A gente sabe que Ele não nos vai abandonar nunca, porque Ele mesmo disse: se uma das ovelhas dele se perder, Ele vai procurá-la aonde estiver. Pode encontrá-la doente, ferida, mas Ele não vai perdê-la, porque nós somos as ovelhas que o Pai entregou a Ele. E quando Ele vem ao mundo, Ele vem predisposto a ser verdadeiramente um guia, e não falhou na missão que lhe foi confiada. Disso nós temos certeza. Quantos e quantos espíritos já alcançaram a vida no mundo espiritual, em outros planetas, etc., com os ensinamentos que Ele nos deixou. Mas nenhum de nós ainda tem consciência daquilo que verdadeiramente Ele fez. Sabe que certa vez perguntaram a Chico Xavier qual tinha sido o espírito mais evoluído que ele tinha visto aqui.
né, comunicando-se com ele. E ele diz o seguinte: certa vez eu estava com Emmanuel e falando justamente sobre esses espíritos evoluídos. E Emmanuel lhe contou que um jovem soldado romano com 18 anos de idade foi chamado pelos seus superiores porque desconfiavam esses superiores que ele estava escondendo Jesus. Foi um período em que Jesus estava afastado e eles achavam que esses soldados sabiam onde ele estava. Então começaram a pressioná-lo de todas as formas para que ele dissesse onde estava o soldado. E ele disse: olha, eu sei onde está esse soldado. Então diga onde é que ele está. Esse soldado está aqui no meu coração. E o chefe, então, vira-se para o soldado e diz: se está aí, arranca-lhe o coração. E assim o fizeram. Pegaram uma faca, abriram e tiraram o coração ainda vivo. E o jovem, claro, cai morto. E nesse momento, diz Chico Xavier que o quarto se iluminou de tal forma que o cegou naquele momento. E quando ele olhou para fora, via uma luz imensa que abrangia toda a quadra que ali se encontrava. Mas esse soldado, já naquela época, tinha consciência de quem era verdadeiramente Jesus. Nós não temos ainda, não. Nós falamos em Jesus, nós lemos sobre Jesus, nós entendemos a sua vida, nós sabemos que ele se entregou por um motivo, nós sabemos que ele ressuscitou no terceiro dia, mas ainda assim é apenas um pastor. Não temos a dimensão do amor que ele tinha por cada um de nós. E é isso que nós precisamos encontrar aqui, dentro de nós mesmos. Porque não é uma idolatria que nós precisamos em relação ao Cristo, porque ele não precisa disso. Ele quer apenas que a gente o entenda. E vejam que, quando ele vai embora, ele diz o seguinte: olha, eu vou partir, mas vós não vos preocupeis não, porque um dia todos estareis comigo. Eu vou na frente e eu vou preparar-vos um lugar. Porque lá onde eu estiver, todos vós estareis comigo. Isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Porque apesar dos pesares, apesar das dificuldades, dos problemas, das nossas imperfeições, nós sabemos que o lugar está lá preparado. Está lá com o meu nome, Fefe, que é assim que ele me chama. Está lá preparado, desde o tempo em que ele foi embora. Entender que, apesar de tudo, das dificuldades, em todas as épocas das nossas vidas, e por piores que tivessem sido os problemas pelos quais tivéssemos passado, houve sempre uma solução. E mais do que isso, ele designou um anjo da guarda para cada um de nós, para ficar conosco 24 horas por dia. A gente se lembra dele nos momentos difíceis? A gente vai rezar à noite, vamos fazer as nossas orações, nós lembramos que temos um anjo da guarda. Acho que é num livro, acho que é de Manuel Filomeno Miranda, que uma senhora estava passando por uma situação muito difícil, estava se separando. Então ela começou a frequentar as cartomantes todas da cidade, né? Então aquela que lhe desse a resposta que ela queria ouvir era boa. Aquela que lhe desse uma resposta que não fosse a que ela gostasse, que ela não prestava para ela. E ela chega, certa vez, vai a senhora para visitar mais uma das cartomantes e vai atrás o anjo da guarda dele. E quando ela entra na casa, vê lá no quintal da casa, numa mesinha embaixo de uma árvore, está um espírito ali sentado. E ele se aproxima, deixa a mulher ir lá falar com a cartomante, e o seguinte: meu, não sei mais o que eu devo fazer. Fazem 2 anos que eu não consigo chegar perto dessa mulher para ajudá-la, pelo amor de Deus. Aí o espírito estava sentado e falou: 2? Eu fazem 17 que eu não consigo chegar perto daquela que está lá dentro. Porque nós nos perdemos nesta vida com problemas pequenos. Porque, pelo amor de Deus, quando separou, é que não dá mais. Separou é para a gente não continuar uma vida que às vezes leva até uma dívida maior para resolver uma reencarnação futura. Sabe? Porque
Ninguém casa para separar. Mas quando há uma incompatibilidade, aliás, certa vez uma senhora veio falar comigo e estava exatamente com esse problema. E eu falei para ela, até aconselhei, falei, minha senhora, se está vendo que não vai dar, se vocês estão brigando muito, estão criando uma animosidade que pode gerar ódio, vocês vão se comprometer mais. Melhor separar agora, depois numa outra reencarnação vocês voltam e resolvem o problema. A mulher olhou para mim e falou, o quê? De novo com ele? De jeito nenhum, nunca mais. Porque senão nunca mais, então é melhor ficar nessa aqui. Mas ela não queria nem ficar nessa, nem voltar depois. Mas, se nós, é claro que a gente sabe, principalmente os casamentos que nós temos aqui, são de prova também, são de espíritos endividados. O esposo, a esposa, os filhos, normalmente fazem parte de um núcleo que precisa de reajuste. E por isso, vêm juntos exatamente para conseguirem resolver os seus problemas através do amor. Mas às vezes os problemas são tão grandes e nos falta a fé, nos falta a coragem, nos falta o alimento espiritual para nos dar a força que precisamos para seguir adiante, preocupados com o mundo material, são essas sementes que caem entre os espinhos, e deixamos as coisas de lado, sem entender que a proposta da nossa vida aqui é evoluir. Não estamos aqui para comer e beber, né? A pessoa diz, o que se leva desta vida é o que se come e o que se bebe. Não, o que se leva desta vida é tudo aquilo que aprendemos. Nós nascemos, começamos a aprender e vamos desencarnar, queira Deus, num momento de aprendizado também. A gente não pode parar nunca, porque, segundo a própria espiritualidade, a fila para reencarnar está muito grande. Nós tivemos a oportunidade de reencarnar aqui, com todas as dificuldades e com todos os problemas, mas estamos aqui. Então há que aproveitar e ter, sobretudo, a consciência da responsabilidade que cada um de nós tem diante da construção da sua própria vida. Não é a vida do outro, é a nossa. E eu quero o melhor para mim, por isso eu sou orgulhoso, né? Eu quero o melhor para mim, então eu tenho que trabalhar para fazer o melhor por mim e entender, sobretudo, que aquilo que é bom para mim tem que passar pelo próximo, tem que passar pelo entendimento em relação ao próximo e todas as suas dificuldades. E Deus nos testa todos os dias. São essas as provações que a gente tem, tal como alunos que estamos aprendendo a matéria, chegando um momento determinado, nós temos que fazer a prova, aí temos aquela dificuldade tremenda. E vejam, por incrível que possa parecer, a gente tem um problema hoje, a gente superou esse problema com dificuldade, mas daqui a mais uns 2, 3 aninhos vem um problema maior ainda, e a gente olha para trás e por que eu me desgastei tanto com o problema passado, se era tão fácil de resolver? Claro, a gente agora já sabe o caminho. É esse o aprendizado. Agora este problema é que está difícil. Mas nós vamos encontrar também o caminho. Porque Deus não nos dá um fardo mais pesado do que forças nós temos para carregá-lo e, sobretudo, para superá-lo. Aos jovens que estão aqui, as dificuldades vêm, sim. Os problemas vêm de toda ordem. É problema de relacionamento, é problemas financeiros, problemas de saúde. Eu, graças a Deus, já tive todos. Já tive um câncer, já superei. Quando eu fui no médico, né? E o médico dizia, o senhor Fernando, o senhor está com câncer. O chão caiu. E a primeira coisa, a gente se revolta. Por que eu? Né? Eu sou tão bom. Eu sou orador espírita. Passou 2, 3 dias de pé. Por que não eu? Porque sou eu que preciso. Melhor que seja em mim do que seja num filho meu. Aí está a questão do amor. Então, se é para vir, então que venha para mim. Tudo foi superado no devido tempo, com dificuldade, sim, com dificuldade. Mas é disso que nós temos que tirar a lição, porque estamos construindo um caminho. Eu digo que esse caminho a gente constrói de pés descalços. Abrir uma picada a pés descalços, é isso que dói. Mas nós nascemos para ser vitoriosos. Jesus veio para nos ensinar como
vamos ser vitoriosos, porque o que Ele nos traz é força, é fé, é coragem. E depois diz assim: agora que já tens tudo, segue o teu caminho, vai adiante, mas não te esqueças, eu estarei contigo, não deixarei que te percas. E aí ele coloca então o anjo da guarda. O anjo da guarda diz: eu vou colocar mais um espírito familiar junto dele aí, protetor. E a gente está aqui. Por exemplo, quando ele nos diz: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente. Alguém veio aqui com a consciência de que Jesus estaria entre nós? Certamente poucos. Mas Ele está entre nós. E é por isso que nós temos que nos alegrar. Porque Jesus, Ele não está, Ele veio para ficar entre nós, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos conduzir, para nos dar força, coragem e fé. E principalmente, que o Pai, Deus, está dentro de cada um de nós. Muito obrigado a todos, até a próxima, se Deus quiser.